Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de internet. Bem, pessoal, na aula de hoje teremos bastante exemplos práticos, tá, de conteúdo, porém, antes de mais nada, é necessário que nós falemos um pouquinho de teoria sobre os assuntos que serão abordados na aula de hoje, ok? É importante que você tome nota, que você absorva o conhecimento de cada informação que nós vamos dar aqui neste início de aula, tá bom? Começando, pessoal, sobre o e-mail, que será o assunto chave da nossa aula. O e-mail, gente, nada mais é do que um correio eletrônico que vai possibilitar ao usuário o envio e o recebimento de mensagens de maneira eletrônica, de maneira digital, tá? Muito similar ao correio físico. Porém, isso é feito por meio da rede mundial de computadores, denominada por nós como internet, como nós já conhecemos. Bem, pessoal, dentro do e-mail nós teremos o que nós chamamos de protocolo, que são formas de comunicação, tá? Que vão viabilizar o envio e recebimento da nossa mensagem ou das nossas mensagens por meio de dois protocolos básicos. E quais seriam eles? O protocolo POP e o protocolo IMAP, ok? E o que seria o protocolo POP? O protocolo POP e o protocolo IMAP, eles ficam responsáveis pelo recebimento do e-mail, tá? Então eles viabilizam o recebimento do e-mail em sua caixa de entrada, ou seja, na sua caixa principal de mensagens na maioria dos casos, né? A salvo que ele seja filtrado e receba numa outra pasta. Porém, é importante que a gente frise, o mais importante é que esses protocolos vão possibilitar o recebimento dessas mensagens, tá? Tanto o POP quanto o IMAP, ok? A única diferença é a forma que eles trabalham. Normalmente o IMAP ele é um protocolo mais conservador, um protocolo mais antigo, tá? E que não tinha muitas possibilidades. Hoje ele até mesmo atualizou também, tá? Mas por sua essência, a grande diferença do IMAP para o POP é que o IMAP não gerava backup, tá? Não gerava cópia de segurança. Isso fazia com que, caso você deletasse a mensagem original, você perdesse aí a sua mensagem, tá? O POP não. O POP já é um protocolo mais atualizado e que gera, tá? Já gerava desde então, e hoje em dia continua gerando, backup, tá? Caso você utilize um gerenciador de e-mail para utilizar as suas mensagens e esse gerenciador faça o download da mensagem, haverá uma cópia de segurança da sua mensagem, ok? Então a grande diferença, tá? A grande característica entre o POP e o IMAP é essa forma de trabalho, tá? Porém o IMAP hoje já atualizou esse recurso e também gera backup nas versões mais recentes, tá? De IMAP que nós temos aí. Mas é interessante que a gente conheça um pouquinho a história desses protocolos, tá? E aí, gente, nós também teremos o protocolo SMTP, tá? Que seria o System Mail Transfer Protocol, ou o protocolo responsável pelo envio, tá? O sistema de transmissão, de envio de mensagens, ok? Então, o SMTP ele é o protocolo responsável pelo envio da mensagem para o seu destinatário, tá? Então, nós temos dois protocolos para recebimento e um protocolo para envio, que é o protocolo SMTP. Okay? Normalmente a gente não configura esses protocolos porque os nossos gerenciadores de e-mail ou os nossos e-mails tradicionais já configuram de forma automática, tá? Mas caso você queira utilizar um gerenciador de e-mail ou um cliente de e-mail do tipo Outlook, Mozilla Thunderbird, entre outras ferramentas, pode ser que você precise configurá-los manualmente, ok? Então por isso é interessante que a gente conheça e saiba a função deles. E por último e não menos importante, pessoal, nós temos o spam. O que seria o termo spam? O spam ele já não tem nada a ver com os protocolos, tá? Mas tem a ver com o e-mail. O spam é a mensagem recebida na sua caixa de entrada que não foi solicitada. A mensagem indesejada que o usuário recebe na sua caixa de mensagens que o mesmo não solicitou e normalmente tem um intuito comercial de divulgação de algum tipo de produto ou serviço, por exemplo,
Normalmente essa mensagem é enviada em lote, tá? Em grande quantidade para diversas pessoas, seja isso centenas, milhares ou até mesmo milhões de pessoas aí, tá? Então o spam, só para vocês entenderem o termo spam, ele é termo que significa aí, que representa mensagens não desejadas, tá? Na sua caixa de entrada, normalmente com esse intuito, tá? Comercial, normalmente são e-mails também que não são seguros, que normalmente podem conter também, além de tudo isso, podem ter vírus, tá? Então não são recomendáveis que você clicar em links externos e acessar o conteúdo do spam, tá ok? Bem, pessoal, esse conteúdo é importante que a gente frisasse aí no começo de nossa aula, pois nós falaremos aí sobre prática de e-mail, criaremos um e-mail junto. Então é interessante até para você compreender aí no decorrer da aula que você conheça todos esses termos, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, vamos para a prática. Eu te encontro agora no ambiente do Outlook. Bem, galera, é de suma importância, se você tiver o computador, que você acompanhe no seu computador também, tá? Se você puder treinar junto comigo no seu computador, maravilha, será ótimo, tá? Se por acaso você vai utilizar o seu celular apenas, acompanhe, anote, se esforce ao máximo para absorver o máximo de conteúdo e de orientações que forem dadas durante a aula, para que você possa usufruir o máximo, tá? Possível do conteúdo que está sendo passado, tá bom? Teve alguma dúvida? Desde já te peço para você voltar um pouquinho à aula, é, anotar se caso você ache necessário, ou treinar, praticar, fazer junto, para você poder absorver. É importante que você entenda o que está sendo falado, não apenas decore, tá? Busque aprender, absorver o que vai ser falado, beleza? Então o vídeo vai ser bem importante, vai ser bem interessante pelo fato de você poder voltar quantas vezes você precisar, repetir para você treinar, praticar ou até mesmo anotar algum detalhe, alguma dica, alguma orientação que for importante. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Começando, galera, o nosso conteúdo da aula de hoje, lembrando que esse conteúdo será a continuidade do que nós falamos em sala de aula. Então, nas últimas aulas falamos sobre e-mail, né? Na nossa última aula, entendemos como é construído o e-mail, falamos sobre servidor de hospedagem, falamos sobre protocolo de envio e recebimento de mensagens, entendemos basicamente a estrutura de um e-mail e hoje nós vamos na prática falar sobre alguns tópicos aí e algumas ferramentas de modo geral que todo e-mail vai possuir e que nós precisamos aprender, que nós precisamos saber para utilizar aí essa ferramenta tão importante dentro do mercado de trabalho. E sim, o e-mail continua sendo um meio de comunicação crucial dentro do mercado de trabalho. Por mais que hoje exista as ferramentas de mensagem instantânea, como a gente já sabe, WhatsApp, ferramentas de mensagens simultâneas como Telegram, entre outras ferramentas que têm o mesmo objetivo, o e-mail continua sendo crucial e, diga-se de passagem, ele é um documento, tá? Ele é um documento que pode ser arquivado e utilizado a qualquer momento dentro da empresa. Então, tudo aquilo que você envia e recebe durante o trabalho, ele também é sim um documento, tá? Então, é importante que tenhamos seriedade toda vez que enviarmos mensagens dentro de uma empresa, né? Dentro do meio corporativo, porque tudo isso é documento, ele vai ser arquivado, ele vai ser guardado e pode sim ser utilizado a qualquer momento como um documento, mesmo que não impresso. Beleza, galera? Então é importante que a gente saiba disso e entenda a seriedade do e-mail, tá? Antes de mais nada, galera, a gente vai entrar no e-mail, vou entrar no meu e-mail aqui. Então eu estou aqui na tela inicial, você pode digitar aí outlook.com, tá? Não precisa digitar o complemento, que você já vai encontrar e automaticamente vai redirecionar, tá? Isso aqui é um redirecionamento do próprio Outlook que ele faz para o endereço dele, que não é Outlook, tá vendo? É outlook.live.com. E aí tem a barrinha de diretório lá, /OWA, que também não precisa ser digitado, ele automaticamente redireciona. Isso é chamado de redirecionamento
de URL, tá? A gente aprende muito sobre isso quando falamos a respeito de web. Então, galera, vamos clicar no entrar. O meu e-mail já está salvo aqui, já que eu estou no meu computador de trabalho. Se você não tem o e-mail aí inserido, insira o seu e-mail. Lembrando que nós estamos no Outlook, então tem que ser o e-mail do domínio Microsoft. Ou seja, hotmail, @hotmail.com.br, @live, @microsoft, @office. Esses tipos de e-mails são válidos aqui, @msn, tá? Todos esses são válidos. Caso você não tenha um e-mail, vou pedir para vocês criarem um e-mail aqui, ó. E já é interessante que você crie um e-mail para que você já tenha esse e-mail para fins de trabalho, tá? É bem interessante que você tenha um e-mail legal aí e bem confeccionado para trabalho, para que você possa colocar no seu currículo. Então é bem interessante que você tenha um e-mail para isso, tá? Então se você tem um e-mail que você jogava, né, para joguinho, para conversar com amigos, de repente para sua conta Android, né, onde você baixa seus aplicativos, o ideal é que você tenha um outro e-mail voltado apenas para trabalho, tá? E sim, é legal que você adicione esse e-mail também no seu celular, para que qualquer oportunidade que você tenha enviado um e-mail, né, o seu currículo para participar de uma entrevista, você já receba no seu celular. Mas isso não é um problema, né? Você pode adicionar mais de um e-mail lá no seu celular. Então você pode adicionar esse novo e-mail juntamente com o seu e-mail lá do Android, né? Que obrigatoriamente vai ter que ser aí um Gmail. Normalmente a gente tem que criar um Gmail, né? Para poder baixar os nossos aplicativos. Então, galera, só dando algumas instruções aí para quem tem dificuldade de criar e-mail. Depois que você clica em criar, você vai digitar lá o seu e-mail e aí vai a dica, tá? Evite qualquer terminologia que que tire um pouco o ar de seriedade, tá? Porque normalmente por isso que eu estou pedindo para vocês criarem um novo, né? Vocês não usarem o antigo. Que às vezes coloca lá fulaninho 71, ciclaninha, gatinha, então isso não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, né? Ele não passa um ar de seriedade, de profissionalismo, beleza? Então, se você tinha um e-mail desse por exemplo, ó, fulaninho ponto molecote 322 @outlook.com. Não é legal você botar isso no currículo, tá? Brincadeiras à parte, só para vocês entenderem aí de fato o que eu tô querendo dizer. Não é legal, por quê? A pessoa que vai olhar esse currículo, ele não vai levar a sério, né? Ou a probabilidade dele não levar a sério é maior, porque ele vai olhar esse e-mail e não vai ver seriedade, profissionalismo, tá? Então nós temos que nos atentar dos mínimos detalhes, porque analistas de RH, as pessoas que trabalham com recrutamento, sim, observam os mínimos detalhes. Então a gente não pode dar aí a vazão a qualquer tipo de possibilidade de perder aí talvez uma boa oportunidade, tá? Então coloca lá o seu nome, né? O ideal. Então vou fazer aqui como se fosse eu aqui, ó, Vitor. É claro que o meu nome e o seu nome aí com sobrenome não vai ter disponível, porque muita gente já fez. Existem milhões de contas de e-mail, né? Ainda mais o Outlook ali, terminação de Outlook. Então, eu posso clicar em próximo, provavelmente ela vai falar que já existe. Ele me dá a opção aqui, ó, de solicitar os que são disponíveis. Então, vamos clicar aqui no solicitar dos que estão disponíveis, olha lá. E aí, ó, tem um aqui bem interessante aqui que eu achei, ó. É o primeiro, ó, muito legal. Vitor Camargo 2020 @outlook.com, bom e-mail. Os outros eu não achei tão interessantes porque não tem muito a ver, tá? Não é nem a questão de não passar a seriedade, porque não tem muito a ver. E até para você gravar um pouco ruim, mas esse primeiro ficou legal, ó. Daria para mim utilizar esse.
Ou eu poderia, por exemplo, utilizar o ano do meu nascimento, tá? Ah lá, passou. Então isso significa que ele está disponível. Eu poderia utilizar aqui, ó, também uma dica interessante, a palavra contato no início, ó. Contato Vitor Camargo ou ponto Vitor Camargo, também aceito na maioria dos e-mails, ó. Ah lá, maravilha. Está disponível. Tentar o Hotmail. Também está disponível, tá vendo? Então, para vocês verem que são pequenos detalhes que abrem aí possibilidades bem interessantes da gente criar um e-mail legal, bonito e que esteja disponível. Então, ó, contato Vitor Camargo ou ponto Vitor Camargo @outlook.com, ótimo para você colocar no currículo, tá? Então essas são as dicas para você criar o seu nome de usuário, tá? Eu vou criar esse aqui como exemplo, beleza? Agora ele vai pedir para me criar uma senha. Aí, galera, a senha vai a critério de vocês, mas utilize uma senha que você não vai esquecer, principalmente se você criar, for colocar no seu celular e aí depois você não vai acessando pelo navegador e isso pode cair no esquecimento. Então utilize uma senha que você não vai esquecer, né, com facilidade, tá? Então vou colocar aqui uma senha que eu não vou esquecer com facilidade. Aí a gente esbarra numa outra situação, ó. A gente esbarra na questão do nosso e-mail ele ter que ter no mínimo 8 caracteres e pelo menos 2 maiúsculas ou minúsculas, números e símbolos. Então aí eu tenho que colocar uma senha que tenha letras, números e dentre essas letras e números, letras maiúsculas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma letra maiúscula, minúscula, numeral. Beleza, vou passar agora. Agora foi, ó. Então é importante que você se atente a isso. Tem que ter letra maiúscula. Em seguida você pode botar a primeira maiúscula, né? Que aí fica mais fácil de você lembrar. As outras vão minúsculas. E aí no final você coloca um numeral. Não tem problema, tá? Mas é importante que você se atente a isso. E tem que ter aqui nesse caso 8 caracteres no mínimo, tá? Ou seja, 8 letras ou números. Na verdade, letras e números, né? Porque precisam estar combinadas. Meu sobrenome, ó. Tá pedindo meu sobrenome e sobrenome. Aqui são informações simples, né? A gente não precisa nem entrar em detalhe, galera. Vocês vão colocar aí as suas informações pessoais, tá? E aí, sem problema, podem ficar tranquilos quanto a isso. E aí, para finalizar, nós vamos digitar os códigos, ó. SW3WP. Vou ter que me atentar aqui às informações e digitá-las juntas. Que, na verdade, todas estão em maiúsculo, então eu vou fazer igualzinho, tá aqui, ó. SW. Vamos ver se está tudo certinho. Vamos clicar em próximo. Vamos ver se ele aceitou aqui direitinho a solicitação da conta. Muito bem, galera. Já está carregando aí a criação do novo e-mail. Eu não ia criar um novo e-mail e nem acessar um novo e-mail do zero com vocês, mas como eu me lembrei da questão de que alguns alunos não tinham um e-mail pessoal, que eu perguntei na última aula, onde eu aproveitei aí, ó, e criei um novo e-mail. É bom que a gente já entra no mesmo ambiente do zero, tá? Uma dica legal sobre o Outlook, galera, para vocês que estudam Office. E, na verdade, vocês já estudaram, né? Já passaram pelo Office, mas vocês não têm um Office no computador e precisam praticar, tá? É importante que vocês continuem praticando. Aqui no cantinho, ó, do lado do texto do Outlook, aqui, ó, da logo do Outlook, tem um íconezinho, ó,
que são esses quadradinhos, esses pontinhos aqui no canto, isso é o menu para iniciar os aplicativos. E olha só que legal, ó. Entre os aplicativos que nós temos aqui, nós temos ferramentas que nós estudamos em sala. Então você tem aqui, ó, o Word, você tem o Excel, você tem o PowerPoint, gratuitos, tá? Ou seja, você pode estudar essas ferramentas gratuitamente através do seu e-mail Outlook. Então, a partir daqui, ó, você pode abrir qualquer uma dessas ferramentas de graça, tá? Ó, vou iniciar o Word aqui só para vocês verem, ó. É uma ferramenta completa, assim, ele não vai disponibilizar aí todas as ferramentas que vimos, tá? Mas é uma versão um pouco mais compacta, porém tem bastante recursos, tá? Então você pode estudar aí a partir do seu computador. Você não precisa instalar nada na máquina, tá? E você pode criar os seus documentos, praticar a partir daqui, ó, tá vendo? Tem as guias bonitinhas. É uma versão mais recente do Word, porém uma versão um pouco mais enxugada, mas bem completa, diria eu. É claro que algumas ferramentas não vão estar aqui disponíveis, infelizmente, tá? Umas ferramentas um pouco mais avançadas, mas dá sim para você estudar, fazer alguns documentos aí, treinar, tá? Então fica também a dica para vocês aí. Vocês podem utilizar essa lista de aplicativos através do Outlook. Dá para salvar, inclusive tudo que você faz aqui já é salvo em nuvem, ou seja, criou um documento aqui, ele já é salvo em nuvem aqui no OneDrive, tá? Que é essa nuvenzinha aqui, ó. Então, se você quiser acessar qualquer arquivo que você criou aqui, você vem na nuvenzinha e você vai ver o arquivo lá salvo. E aí você tem a possibilidade de baixar também para o seu computador tranquilo, tá bom? Então, muito fácil, muito rápido. Então já deixo essa dica para vocês e vamos em frente aí, voltando ao nosso conteúdo, tá? Só achei válida essa observação, porque para quem não tem aí o Office para estudar aquilo que a gente aprendeu, praticar ou fazer algum documento, utiliza aqui, ó, o menuzinho de aplicativos. Ele é totalmente gratuito. Você tem acesso a muitas ferramentas legais, inclusive a gente estudou em aula, tá? E o mais interessante, versões novas desses aplicativos, porém um pouco mais resumidas, tá bom? Maravilha, galera. Então, voltando aqui ao nosso e-mail, aqui é a nossa caixa de entrada, tá? Que é apenas uma introduçãozinha sobre o e-mail novo, né? Vou fechar. Essa aqui é a nossa caixa de entrada, tá? Então, tudo que vier de e-mail vai vir para essa caixa, exceto, por exemplo, lixo eletrônico ou spam, que a gente já aprendeu em aula. Aqui nós temos os itens que nós vamos enviar, né? Então tudo que for enviado ficará nessa caixa de enviados. E tudo que nós rascunharmos, ou seja, fizermos um esboço, ficará aqui no ambiente rascunhos, tá? E os e-mails do tipo spam, por exemplo, ficarão em lixo eletrônico, ok? Bem, galera, vamos criar aqui uma nova mensagem. E aqui no campo para, nós temos aqui a área para inserirmos um e-mail para quem vai receber a mensagem, ou seja, aqui nós vamos inserir um destinatário, tá? Então eu vou colocar aqui um destinatário. Como exemplo. Então, digamos que esse seja o endereço da pessoa que eu quero enviar, ó. Então, se eu vou enviar para, eu estou enviando originalmente essa mensagem ou essa correspondência para essa pessoa, ó, joaoliveirasilva@gmail.com. Então, estou enviando a mensagem para o João Oliveira, como se você estivesse enviando ali uma correspondência, tá? Física, só que nesse caso ela será eletrônica e ela é enviada originalmente para essa pessoa. Por que originalmente, Vitor? Porque é possível que você envie cópias. A gente vai falar logo sobre isso. Ah, Vitor, eu quero enviar essa mensagem originalmente para várias pessoas.
Normalmente, na maioria dos e-mails, você vai conseguir separar os destinatários através do vírgula ou ponto e vírgula, tá, gente? Vamos dar uma vírgula aqui pra gente ver, ó. Aqui, ó, o Outlook aceita a vírgula, tá vendo? Então, esse e-mail aqui tá fechado, eu não consigo mais inserir mais nada nele, eu já está salvo ele aqui para que eu possa enviar para esse endereço, e observa que a barrinha está aqui do lado para que eu possa escrever um novo endereço, tá? Se eu quiser editar, ó, eu posso dar 2 cliques para acessar o e-mail. Bem, vamos ver se nessa versão ele vai deixar a gente fazer a edição. Deixa eu ver aqui, sim, ó, cliquei, pronto. Primeiro abri aquela janelinha, eu fechei a janelinha, ó, e cliquei novamente, agora ele deixou editar, tá vendo? Beleza. Eu não vou fazer a edição, vou inserir um novo endereço. Então, vou digitar um novo endereço de e-mail aqui, ó. Então, digamos que eu quero enviar para esses 2 destinatários, ó, Letícia Santos e João Oliveira. Está aqui o endereço deles. Se eu clicar fora, ó, ele vai ficar salvo também. Olha lá, ó. Nesse caso, deixa eu editar aqui para mostrar para vocês esse detalhezinho. Deixa eu dar um clique fora aqui. Ah, beleza. Ó, Letícia Santos. Nesse caso já ficou salvo. Deixa eu refazer aqui. Vou mudar o e-mail aqui só para vocês entenderem, ó. Nesse caso aqui ele vai me dar essa opção, ó, usar esse endereço. Então, se eu quiser adicionar ele a essa lista do para, eu vou clicar aqui, ó, tá? Aí beleza, lá. E a mesma coisa eu vou fazendo nos demais, tá, pessoal? Eles vão ficando salvos aqui no campo para. Eu posso enviar um e-mail para quantas pessoas eu desejar dessa forma, beleza? Uma outra coisa que nós vamos nos deparar no e-mail é a questão do CC e o CCO. Bem, tá? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A ferramenta CC desejo a todos e o CCO. Excelente semana. Seria o CC primeiro. O CC significa com cópia, tá, galera? Então você vai enviar a mensagem originalmente para João e Letícia. Porém, digamos que você precisa enviar uma cópia dessa mensagem para o chefe do seu setor. Então ele pede o seguinte: olha, Vitor, envia mensagem para o João e para a Letícia do setor de marketing e copia para mim, manda uma cópia para mim dessa mensagem. Então você vai enviar para o João e a Letícia e vai enviar um CC, ou seja, uma cópia dessa mensagem para o chefe do seu setor. Então digamos que o e-mail do chefe seja Mário Silva .gerência @point.com. Só um exemplo, tá? Então digamos que esse seja o e-mail lá do meu chefe. Então nesse caso, ó, eu vou enviar o e-mail pro Mário Silva. Vou clicar aqui em usar endereço, ó, para ficar salvo. E aí o e-mail que foi enviado originalmente para João e Letícia será enviado uma cópia para o Mário Silva da gerência, tá? É importante informar que nesse caso todos se verão, ou seja, lá nos detalhes da mensagem, o João vai saber que a Letícia recebeu e que por sua vez vão saber que o Mário recebeu uma cópia, tá? Assunto. Aqui em assunto, galera, é importante que você coloque um assunto mais ou menos descrevendo o que vai ser falado no teor da mensagem, tá? Então é interessante que vocês coloquem aí
corretamente o assunto sobre o que essa mensagem vai falar, para que eles deem a devida importância. E se você não colocar um assunto ou não explicar mais ou menos o que vai ser falado, eles não vão dar uma certa importância. Então, por isso que é interessante que você sempre coloque o assunto, não deixe sem assunto, que você coloque mais ou menos o teor da conversa que vocês vão ter ou da mensagem que você está enviando, para que eles possam dar a devida importância e abrir o mais breve possível, já que se é um e-mail corporativo, tem uma importância, é importante que ele leia, tá? Então é legal que você já coloque o assunto sobre o qual vai ser falado na mensagem, beleza? Então digamos aqui que seja um cronograma semanal, equipe de vendas, beleza? Então esse é o assunto. Então eles já sabem que a minha mensagem tem a ver com o cronograma da semana que a equipe de vendas tem que seguir. Então ele já vai dar a devida importância, já que eles precisam saber aí o que eles devem fazer na semana, beleza? Então é só mais ou menos uma ideia, só para vocês entenderem a importância sobre o assunto. E por último, galera, nós temos o corpo do e-mail, tá? Ele não vem escrito aqui corpo do e-mail, mas essa área se chama corpo do e-mail. Essa área é fundamental que você saiba o que é e para que serve, porque às vezes um pequeno detalhe pode fazer com que você perca uma oportunidade. Eu vejo muitas vagas escrito o seguinte: por favor, enviar currículo no corpo do e-mail. Então, se o aluno ele não sabe o que é corpo de e-mail, logo ele não vai fazer corretamente. Ele vai anexar o currículo e a empresa muitas das vezes não vai ler esse currículo, tá? E o que seria o corpo de e-mail? O corpo de e-mail se trata dessa área, galera, onde o conteúdo será inserido, tá? Eu vou digitar a informação, vou colocar o texto, o conteúdo que eu preciso enviar para alguém. Isso é corpo do e-mail. Logo, se o currículo é para estar no corpo de e-mail, é para mim transferir o currículo para cá, porque essa empresa quer avaliar o meu currículo diretamente através do corpo de e-mail, ou seja, abrir o e-mail, eu já vejo o conteúdo, eu não vou precisar baixar um outro conteúdo para ler esse currículo, beleza? Então, uma dica importante aí sobre corpo de e-mail. E falando ainda sobre corpo de e-mail, aqui é onde nós vamos colocar o conteúdo lá do cronograma semanal da equipe de vendas, tá? Nesse caso eu não vou colocar um texto de exemplo, mas só para vocês entenderem que aqui teria o conteúdo da mensagem, beleza? Teria o conteúdo da mensagem aqui do cronograma semanal, para que eles possam aí entender como é que vai ser a semana da equipe de vendas, tá? Então, só para não ficar longo aí essa parte do conteúdo, a gente não vai colocar um texto de exemplo nesse caso, mas eu creio que vocês entenderam perfeitamente como que funciona o corpo do e-mail, certo? Anexar. O anexar, galera, serve para você colocar um arquivo juntamente com a correspondência, ou seja, com a mensagem. Ou seja, se você colocou lá o corpo do e-mail, você precisa enviar algum outro documento, digamos aqui, ó, que a gente faça o seguinte, ó, segue prezados, segue em anexo planilha Excel com cronograma. ATT, atenciosamente, eu estou enviando do meu e-mail, então vou colocar lá o meu nome. Então é interessante que a gente coloque toda a descrição bonitinho para que eles possam entender aqui, tá? Então nesse caso, o que eu vou fazer? Ó? Eu falei o seguinte, ó, segue em anexo, ou seja, o conteúdo não está no corpo do e-mail, ele será anexado, ou seja, aqui está o conteúdo do e-mail, porém existe um conteúdo externo adicional que será enviado juntamente com essa correspondência. Então
É para isso que serve o anexo, é para mim inserir um conteúdo adicional que também vai na correspondência, tá? Esse conteúdo adicional pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser uma planilha, pode ser qualquer arquivo externo, tá, galera? Nesse caso, o anexo será uma planilha, ou seja, eu vou clicar aqui em anexar. Nessa versão mais nova, nas versões mais novas agora do Outlook, ele vai te dar a opção, ó, de você acessar o computador ou localizar uma pasta em nuvem, tá? Se eu tivesse aqui nesse e-mail, nessa conta de e-mail, arquivos em nuvem, eu poderia localizar a pastinha onde está esse arquivo. Eu não tenho nenhum arquivo em nuvem, já que essa conta foi criada agora, né, junto com vocês. Então eu vou clicar aqui, ó, em navegar este computador. Vou escolher qualquer documento de exemplo aqui, tá, gente? Escolher uma planilha de exemplo aqui. Então, vou botar esse calendário aqui só como exemplo, só para vocês verem, ó. Olha lá, esse aqui é o conteúdo em anexo, tá? Então, quando a pessoa receber essa mensagem, ela vai conseguir ler, porém ela só vai conseguir visualizar no momento que ela baixar, tá? Ou pré-visualizar esse arquivo, já que ele é um arquivo que veio anexado, tá? Ele não veio no corpo do e-mail, é um arquivo em anexo que poderá ser aberto e até mesmo baixado. Observe que já tem um ícone aqui do download, beleza? Então é para isso que serve o item anexar, tá? Galera, na próxima aula a gente ainda tem alguns detalhezinhos aí menores para falar, então a gente vai dar uma última pincelada aí, porque tem alguns recursos bem interessantes aqui que vai ser legal ensinar para vocês também, para a gente fechar o conteúdo de e-mail e para que não fique muito grande aí a nossa aula e você possa absorver todo o conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente encerra o conteúdo de internet e vamos aí passar para vocês as orientações de como que vai ficar aí a questão de avaliação e tudo mais. Mas de antemão eu peço que vocês fiquem tranquilos, a avaliação não será feita agora, mas na próxima aula eu explico para vocês, já que será a última aula de internet, como que vai funcionar. Mas podem ficar tranquilos, o curso já tem aí uma posição quanto a isso e foi feita a decisão melhor aí para com todos vocês quanto alunos nossos, tá? Galera, agradeço a atenção de vocês. Se você ficou com alguma dúvida, volte aí o conteúdo, veja novamente, qualquer coisa, entre em contato conosco. Será um prazer aí poder tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha, tá bom? Ao mais, agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma excelente semana. Que seja uma semana ótima aí para vocês e toda a família. Se cuidem, protejam aí a família de vocês e a vocês também. Assim que possível estaremos juntos novamente em sala de aula. Desejo a todos um excelente fim de semana, uma excelente semana que está por vir. Um abraço a todos e até a próxima aula.